Paz do Senhor, irmãs, bom dia. Nós estamos começando mais um Café com Palavra. Irmãs, e nessa manhã nós vamos se deliciar mais uma vez com a palavra do nosso Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 21. Mas antes, irmãos, da gente ler a palavra de Deus, eu queria te convidar, nesse momento, a colocar a mão na sua cabeça, para que você possa pedir ao nosso Deus entendimento, discernimento da palavra. Irmãs, nós precisamos orar muito a Deus para pedir que a palavra do Senhor possa trazer clareza na nossa mente. Então você aí no seu local, onde você estiver, faça essa oração. Senhor, em nome de Jesus, abra minha mente, me dê discernimento para entender a Tua palavra e os Teus propósitos para a minha vida. Amém, irmãs? Vamos começar a declarar a palavra do Senhor neste momento. Acompanhe comigo aí. No verso 21, nós vamos falar algo muito especial nessa manhã, sobre a parábola da candeia. E o verso 21 diz assim: E disse-lhe, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Verso 22, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. 23. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. 24. E disse-lhe, atendei aos que ides ouvir, com a medida com que medires vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. 25. Porque aos que têm, se lhe há dado, e aos que não têm, até o que lhes será tirado. Amém, irmãs? Irmãs, nós, a partir dessa semana, nós vamos estar começando, irmãs, a fazer uma série de devocionais acerca das parábolas de Jesus. Mas antes de a gente falar da palavra do Senhor, talvez você que esteja ouvindo essa devocional nessa semana, talvez você tenha se perguntado, o que é parábola? A gente ouve, né, algumas pregações na igreja, em alguns vídeos, acerca da parábola. Mas talvez você que está aqui nesse grupo, talvez que você esteja ouvindo essa palavra, talvez você nunca tenha entendido o que significa parábola. O porquê Jesus falou muitas de suas palavras em forma de parábola. E eu queria trazer um pouco dessa clareza para a sua vida nessa manhã. Irmãs, parábola significa, em hebraico, machal. Machal, fala aí no seu lugar, machal. No grego, ela significa parábole. E todas essas duas palavras, tanto em hebraico como no grego, ela significa comparação, ditado, fábula. Significa uma comparação de alguma coisa. Significa colocar algo lado a lado. Ou seja, irmãos, a parábola significa uma narrativa, uma história curta, com uma lição moral, uma história contada, onde a pessoa utiliza algumas situações do dia a dia, alguns objetos, algumas ilustrações para nos trazer a realidade e transmitir algum ensinamento moral, ético ou espiritual. Esse é o significado da parábola. E Jesus, irmãos, o nosso Senhor, ele é extraordinário, porque ele, conhecendo o coração
as pessoas, a realidade daquela época. Jesus, ele se preocupa com o seu entendimento, com a sua compreensão. Ele se preocupa com que você passe a entender da palavra de Deus. E não era diferente naquela época. Jesus, ele lidava com vários tipos de pessoas. Jesus, ele lidava com pessoas da classe, mas sabia se portar com as pessoas de classe mais alta, mas ele também sabia se portar e se moldar com a classe mais inferior. Jesus, ele sabia falar e tratar dos assuntos espirituais de formas expressivas e de ilustrações com qualquer tipo de povo que ele atravessasse no caminho dele e que passasse pelo caminho dele. Então, Jesus, naquela época, ele viu uma facilidade de ensinar as coisas espirituais através de parábolas, através de formas que as pessoas conseguissem compreender e entender. E essas parábolas, ela é muito viva ainda nos dias atuais, nos dias de hoje, para as nossas vidas, para trazer compreensão, para trazer clareza, para trazer luz à nossa mente. E não seria diferente. E a parábola de hoje, irmãos, que nós escolhemos, é a parábola da candeia. A candeia debaixo do alqueire. Irmãs, a gente acabou de ler o texto aqui, e esse texto, irmãos, chama muita atenção ao nosso espírito, minha vida, nossa vida, e eu estudando sobre esta parábola, me chamou algumas atenções nessa parábola. Primeira coisa, irmãos, que eu queria trazer para a sua vida. Essa parábola, irmãs, está nos 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento, no Mateus, Marcos e Lucas. Irmãs, isso não é por acaso, isso não é o acaso, isso não é a coincidência. Se está nos 3 evangelhos, é porque nós precisamos dar devida atenção àquilo que Deus quer falar conosco, devida importância a qual o ensinamento quer trazer para as nossas vidas, para o nosso entendimento. E aí a palavra do Senhor começa dizendo assim: porventura a candeia pode se meter debaixo do alqueire ou debaixo na cama, não vem antes para se colocar no velador? Irmãs, Jesus usou alguns elementos daquela época do povo de Israel. E para você entender o contexto, eu vou trazer algumas coisas históricas daquela época. Nesse versículo 21, irmãos, a palavra do Senhor disse 3 coisas aqui. Ele falou sobre a candeia, ele falou sobre o alqueire e ele falou sobre o velador. Irmãs, naquela época, essa candeia era uma lamparina de barro. E essa lamparina, irmãos, era usada na Galileia. Porque, irmãos, naquela época não existia luz elétrica como a gente tem na nossa casa. Não existia luz elétrica. E como é que eles tinham luz, né? E as casas na Galileia usavam muito essa candeia. E essa candeia é uma lamparina. Era uma lamparina feita de barro. E essa lamparina tinha um pavio. Dentro tinha um buraquinho, tem um pavio, onde era colocado o azeite de oliva. E era acesa essa lamparina. E essa lamparina iluminava toda aquela casa. Toda a casa
da Galileia ou daquela época. No hebraico, essa lamparina, irmãs, se chama né. Tem dois significados, né ou menorá, que é candelabro. Né? Tem algumas versões que significa candelabro, ou seja, irmãos, não existia luz elétrica naquela época, então o costume daquela região da Galileia era usar a lamparina. O segundo elemento que Jesus fala nesse versículo é sobre o alqueire. O alqueire, irmãos, é um termo grego referindo a uma cesta de cereais, né? Ou seja, era uma cesta de cereais e ela tinha uma representatividade naquela época. A cesta representava algo de valor, lucro, bênção, né, para o povo de Israel. E o terceiro elemento que é falado nesse versículo é sobre o velador. O velador, irmãos, era um ponto alto da casa, era um suporte iluminário, era um objeto, uma espécie de candelabro, onde era um suporte onde você colocava a lamparina. Ou seja, irmãos, era um suporte alto, vertical, feito de madeira ou de metal. Nas casas da Galileia, era como se fosse uma pedra na parede, aonde você colocava a lamparina. Então, para você entender, né, agora você já entendendo o significado dos três elementos que está nesse versículo, Jesus ele começa dizendo assim: porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? O que isso quer dizer? O que essa palavra quer dizer para nós? Jesus está dizendo basicamente assim, irmãos, não tem como você acender uma lamparina e colocar debaixo de uma cesta, tampar com a cesta. Não tem como você acender uma lamparina que ilumina tudo ao redor e você colocar debaixo da cama. Não é melhor você colocar no velador, no lugar mais alto, onde a lamparina vai iluminar todo o interior da casa? Jesus, irmãos, ele está querendo trazer uma ilustração, uma metáfora para aquele povo e para nós nos dias de hoje, dizendo assim, irmãos, a candeia, irmãos, a candeia significa a palavra do nosso Deus. Irmãs, todos os dias da nossa vida nós recebemos uma palavra. A palavra do Senhor diz, irmãos, lá em Salmos 119:5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, irmãos, ela é como uma lamparina na nossa vida, ela que traz o direcionamento, ela que nos guia, ela que nos acompanha, é ela que nos faz ser guiados em qual direção que nós devemos tomar. E aí o Senhor está trazendo o ensinamento para nós. Não adianta nós recebermos da luz. Não adianta nós recebermos da palavra do nosso Senhor. Não adianta a gente receber essa luz que ilumina, que nos tira das trevas e colocar e esconder essa verdade, e esconder essa palavra e guardar só para nós. A palavra de Deus, irmãos, produz brilho para a nossa vida. A palavra de Deus passa a ser influência na nossa vida. Não tem como essa palavra ficar escondida para nós e a gente não transmitir, a gente não passar essa palavra, a gente não compartilhar a palavra de Deus para as pessoas que realmente precisam. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que a terra era sem forma e vazia e Deus fez, haja luz e houve luz. A luz também é o significado de Jesus na nossa vida. Jesus é a luz. Jesus é a luz que veio trazer brilho, vida, forma para a nossa vida, para nosso ser.
um ser que vivia em trevas, um ser que vivia nas trevas, na escuridão. E Jesus entrou na nossa vida, iluminando, dissipando todas as trevas. E o que nós estamos fazendo com essa luz que nós recebemos todos os dias através da palavra dele? Não tem como, irmãs, esconder essa luz a qual Deus derramou sobre a sua vida. É isso que Jesus está querendo trazer, uma reflexão para nós nessa manhã. Você precisa colocar a sua candeia em evidência no velador. Nós temos uma missão, irmãs. Nós temos uma missão gloriosa de transmitir a gloriosa palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor e vivem nas trevas. Porque, irmãos, para você entender essa direção que Jesus está dizendo aqui, naquela época, Galiléia era um centro comercial, onde existia e chegava vários barcos, chegava vários povos, existia muitos gentios na Galiléia. Mas também existia o povo de Deus, existiam os sacerdotes, existiam os rabinos, as pessoas que conheciam, que eram letradas na palavra do Senhor. Mas Jesus estava trazendo um alerta para o povo, dizendo assim, os rabinos naquela época, as pessoas que serviam a Deus naquela época, estavam escondendo a palavra, a verdade, estavam escondendo aquilo que é mais precioso para Deus, que eram os ensinamentos de Deus, que era a palavra de Deus, que poderia trazer mudança, poderia trazer salvação para aquelas pessoas que ainda não conheciam, os gentios. Os rabinos viviam em tradições humanas, viviam na hipocrisia, escondiam a verdade, que é a palavra verdadeira, e passava despercebido, se disturbava, se misturava com as tradições mundanas. E Deus não prevalecia naquela época. Então Jesus, ele veio trazer ilusão para aqueles que estavam mais próximos, dizendo, olha, não adianta esconder a sua candeia, não adianta esconder a candeia no alqueire. Não adianta acender a candeia e colocar a palavra escondida só para você. A palavra não é só para você. A palavra não é só para benefício próprio seu. A palavra não é só para você, minha irmã que está aqui. Não é só para te deixar bem. Não é só para te deixar confortável. Não é só para sua família. Não é só para sua casa. A palavra de Deus é para ser proclamada, espalhada, para que todos venham conhecer a verdade, porque a verdade precisa prevalecer. E a palavra de Deus, Deus é a verdade, é a única verdade. As pessoas viviam no engano, igual àquela época as pessoas viviam no engano religioso. E as pessoas não estavam conhecendo a verdade. Então eu quero dizer para você, não podemos receber esses ensinamentos, essa palavra que transforma a nossa vida, o nosso interior, trazendo conhecimento para nós e salvação, para ser benefício próprio nosso. Deus te deu uma luz. Deus colocou uma luz em você, está fazendo brilhar dentro de você, mas essa luz que está dentro de você precisa ser partilhada, precisa ser partida para aqueles que ainda seguem nas trevas. E talvez você que esteja ouvindo nessa manhã,
você talvez tenha escondido, está escondendo essa luz, essa candeia debaixo da sua cama, para benefício próprio. Vivemos, irmãs. Sabemos que existem pessoas que estão precisando ter uma grande transformação. Nós não podemos omitir a verdade que é Jesus. Nós não podemos enterrar nossa luz e o nosso talento. O reino de Deus precisa ser espalhado. O reino de Deus, irmãs, entenda bem isso, querida. O reino de Deus não é uma religião, não é um grupo fechado, não é uma doutrina fechada. O reino de Deus é um reino, ele precisa ser espalhado, ele precisa ser expandido. Não é só para nós, não é só para o nosso grupo, não é só para o nosso umbigo. Ele é uma verdade, essa verdade precisa ser espalhada, precisa ser alcançada. Outros telhados do mundo, não é só para nossa casa. Não é só para nosso benefício. Não é só para nossa vida. Eu vi algo interessante sobre o significado de alqueire. No mundo espiritual, o alqueire era algo de valor naquela época. Era de lucro. E algumas pessoas, o mundo hoje, só querem estar dentro do Evangelho, só querem a palavra de Deus para benefício próprio, para lucrar, para receber algo. Mas eu venho dizer nessa manhã para você, mulher de valor, a gente falou esses dias aí, né? Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Essa candeia que você está com a sua mão, está na sua responsabilidade, ela precisa estar no lugar mais alto, você não pode esconder ela. Irmãs, tem pessoas que as pessoas nem conhecem que a pessoa é crente, não sabe que a pessoa serve ao Senhor, porque está tão embaraçada, irmãs, com as coisas do mundo, que as pessoas nem conseguem reconhecer. E, irmãs, a luz, aonde a luz chega, a Bíblia diz, aonde a luz chega, as trevas é dissipada. As trevas não prevalecem. Deus está dizendo para você nessa manhã, você é luz. O seu propósito é iluminar a casa do seu vizinho, iluminar seu trabalho, iluminar sua faculdade, iluminar o bairro da sua igreja. Nós precisamos, irmãs, passar essa luz que nós recebemos. Você recebeu, eu quero dizer para você nessa manhã, você recebeu, você tem dessa luz. Deus te resgatou, Deus te livrou. Deus trouxe clareza para a sua vida, trouxe vida. A luz que Ele trouxe vida para a sua casa. Talvez você que está aqui nessa manhã não tinha expectativa de vida nenhuma. Estava morta espiritualmente, mas teve alguém que levou uma candeia, acendeu a candeia e foi até você e trouxe essa palavra gloriosa, essa palavra que ilumina, que clareia. E quando você ouviu dessa palavra, essa palavra entrou, a luz irradiou tanto que entrou dentro de você.
E tudo que estava morto, tudo que estava vazio, foi preenchido pela luz de Deus. E Deus não só limpou, te curou, te restaurou, Ele foi e colocou essa luz dentro de você. E toda vez que você lê a palavra, toda vez que você ouve a palavra, é uma luz que está dentro de você. Para quê, missionária? Para que eu venha acender a minha candeia. Essa candeia não para de ser acesa. A palavra de Deus é a candeia. Quanto mais eu leio, ela fica acesa. E aí eu vou e passo para outra pessoa que Deus coloca na nossa vida. Porque, irmãs, eu quero dizer para você, Deus coloca pessoas na sua vida. Deus te dá oportunidades para você falar e evangelizar. Jesus está dizendo para você nesta manhã. A Bíblia diz, irmãs, em Mateus 5, vou até abrir aqui para você ler, para você entender. Mateus 5. Que a vossa luz brilhe, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Irmãs, eu quero dizer para você, queridas e amada, vamos botar essa luz para brilhar, vamos colocar o nosso Jesus em evidência. Não esconde Jesus não, irmãs. Não esconda a verdade. Não queira só essa verdade para você. Muitas pessoas estão vivendo no engano. E talvez a única chance delas saírem do engano e de sair dessa mortidão é a sua candeia. É você levando a sua candeia. É você colocando a sua candeia em evidência e falando, e falando, e falando de Jesus. Falando de Jesus para sua parentela que ainda não se converteu. Falando de Jesus para nos hospitais, no seu trabalho, na sua faculdade, na região da sua igreja. Irmãs, eu quero trazer esse alerta para você. Eu quero trazer essa reflexão. Jesus está nos convidando a acender a nossa candeia, a ser luz. Você tem escondido a sua candeia ou você tem colocado sua candeia em lugar visto? Você tem colocado essa candeia no velador? As pessoas te conhecem? As pessoas sabem que você serve ao Deus Altíssimo? As pessoas conhecem o seu Deus? Ou você está se escondendo? Irmãs, desperta, tu que dormes. Não queira essa candeia só para você. O que a gente quer de bem para nós precisamos também querer o bem para o outro. A Bíblia diz aqui, irmãos, em Marcos, tudo, irmãos, tudo, nada fica em oculto, porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto. Quando você for pregar para alguém, você falar para alguém, tudo que tiver encoberto vai ser manifesto. Porque a luz dissipa todo o mal. Então tenha coragem, irmãs. Não tenha medo de pregar para um familiar seu, para uma pessoa que realmente precisa. Nada vai ficar oculto, porque Jesus é a luz. Jesus é a verdade. E a Bíblia diz, irmãos, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça.
Isso é um alerta que Deus está falando, é um alerta que Jesus está trazendo para a nossa vida. Deus te deu um talento. Deus te deu algo precioso, que é a luz. A luz irradia, ilumina. Aonde a luz entra, irmã, você pode perceber. A luz, ela ilumina, traz clareza, traz leveza. E Deus quer, nessa manhã, que você seja luz. Então repete comigo aí na sua casa. Eu não vou esconder a minha candeia. Bate aí, irmã. Eu não vou esconder a minha candeia. Eu vou ser luz no mundo. Amém, irmãs? Espero que essa palavra possa ter falado no seu espírito, no seu interior. Faça uma oração ao nosso Deus e diga: Senhor, me perdoa nessa manhã se eu tenho escondido a minha candeia, mas a partir de hoje eu vou iluminar, eu vou acender, vou colocar a minha candeia no lugar certo, eu vou ser luz, eu vou evangelizar, eu vou falar da palavra de Deus, eu vou me encher de Deus, eu vou me encher das coisas do Senhor. Eu vou evangelizar, eu vou participar, ser participante da obra da minha igreja. Quer ser luz, irmã? Quer acender a candeia? Participa dos evangelismos da nossa igreja, da sua rede. Não se esconda. Amém? Um beijo e um abraço a todos.